brasileiro é capaz de aderir a essa campanha, mas ele não adere à campanha de uma carga tributária que vai vir agora comendo o fígado de todo mundo. Uma roubalheira, tudo isso na cara dele. Uma distorção de valores, não tem nada. Isso não comove as pessoas. Isso não é capaz das pessoas abrirem a câmera e se revoltarem contra isso. Mas a sandália vai mudar a vida dela. Então, pessoal, esse 2026, ele vai ter, dentre outras coisas, uma aceleração como nunca de todos esses eventos que até agora nos cercaram. E por que 2026, Sandro? Eu não sei. Mas eu sei que, em um estudo recente, eu fui analisar profecias, fui analisar uma série de elementos para poder tentar ver a correlação com aquilo que a gente recebe de informação, com Dáquila. E vocês sabiam que no livro de profecias do Nostradamus, ele faz profecia para muitos anos, mas ele pula 2026. Vocês sabiam disso? 2026 não tem no livro de profecia dele o que tem nos outros anos. Que loucura isso. É de se espantar, né? Bom, se a gente for ver as agendas, e a agenda que me interessa, são duas. É a agenda que me baliza, que é de Dáquila, que 2028, janela transmutativa. E a segunda janela é a janela que eu recebo na minha comunicação direta. E eu comecei a olhar aquilo tudo que eu venho falando ao longo do tempo. E no Brasil, especificamente, hoje eu ia falar uma coisa aqui, mas eu tenho que ficar pensando agora de que forma eu preciso falar isso. Mas vou pular essa para discernir um pouco melhor. Hoje aconteceu uma coisa interessante que está viralizado nas redes sociais, mais especificamente no Instagram. Parece que teve uma empresa de sandália que fez uma campanha, né? E chamou uma atriz que ganhou a premiação maior por um esquemão. Eu falo porque eu sei. Esquemão, tá, pessoal? Esquemaço. E aí, nessa campanha, que é uma bomba de cena, que é uma babaquice esse negócio de direita, esquerda, isso aí, o pessoal ficar emaranhado nisso aí, tá? Enquanto a merda vai explodir em 2026. Vai ficar todo mundo nessa merda, principalmente por causa da eleição. Então, isso aí para eles, ó, cada vez melhor para eles. Mas beleza, vamos lá. E aí, o que aconteceu? Várias pessoas que têm canais grandes, que são pessoas ditas de direita, começaram a fazer vídeo jogando as suas sandálias fora, fazendo um boicote. Eu olhei aquela campanha e eu falei, rapaz, o sistema venceu e venceu forte. Ah, por que você está falando isso, Sandro? Porque o brasileiro é capaz de aderir a essa campanha, mas ele não adere à campanha de uma carga tributária que vai vir agora comendo o fígado de todo mundo. Uma roubalheira, tudo isso na cara dele. Uma distorção de valores, não tem nada.
Isso não comove as pessoas. Isso não é capaz das pessoas abrirem a câmera e se revoltarem contra isso. Mas a sandália vai mudar a vida delas. A sandália vai mudar a vida delas, entende o ponto? Que o sistema ganhou essa porra desse jogo que eu tenho falado para vocês aqui. Então vai ficar essa babaquice rodando 2, 3, 4 semanas, como se a empresa fosse falir. Ela não só não vai falir, como as pessoas que fizeram um videozinho jogando na lixeira, daqui a pouco vão olhar para um lado para o outro, vão pegar, passar uma água e vão usar, porra. Porque é o mesmo DNA que lá atrás, quando houve um processo de conscientização, onde teve uma greve, que todo mundo parou, estavam fazendo fila, eu igual um babaca, de bicicleta, indo para a Record de bicicleta gravar, e eu passei pelo posto de gasolina, uma fila de carro para abastecer. Eu falei, puta que pariu. Na época ainda eu estava no modo macaco pleno. Macaco, peludo, tetudo, né? Macaco, macacão. Mas eu olhei aquilo ali, eu falei, rapaz, que merda, né? Quer dizer, não há uma conscientização, porque o nosso povo é um povo que não pensa, é um povo que é facilmente atraído por essas escamas que o sistema apronta para tirar ele do entendimento, para tirar ele e para que ele possa se dispersar com essas iscas. Mas o que é o relevante, aquilo que vai afundar a vida dele exatamente nesse ano 2026, e anotem o que eu estou falando, será como nunca antes. A começar por um colapso financeiro como nunca antes. Um colapso de fiscalização e de censura como nunca antes. Vocês vão ver. Isso não move as pessoas para campanhas. Não move. Mas a sandália vai mover todo mundo. E quer saber? A empresa vai vender como nunca essas sandálias. Quer apostar? Por quê? Porque assim como tem uma grande parte que rejeita, a maior parte vai comprar. E vai fazer vídeo comprando e postando lá. Ó. E aí começa, ó. Por quê? Porque o objetivo é levar o macaco a se degladiar com outro macaco. Porque os macacos brigando vai resolver um problema que a polícia não precisa nem entrar, nem o sistema precisa fazer nada. Vai chegar um ponto onde a macacada vai sair na porrada, vai um atirar no outro, você vai ver. Esse é o futuro, tá? O futuro é a macacada se pegando. Porque toda polarização vai nesse sentido. O objetivo é esse. Mas eles são incapazes de lutar por aquilo que verdadeiramente irá colapsar a vida deles. Incapazes. Então, o sistema, ele venceu. O sistema, ele venceu. Né? Por isso que a única forma de você vencer esse sistema que venceu é você indo para uma outra dimensão, mesmo estando aqui. Porque aí está aqui, está no seu olhar, no seu entendimento. É a única forma de você vencer o sistema
entendendo como funciona essa terceira dimensão e saindo urgentemente dessa loucura, desse hospício, mesmo ainda estando aqui. O colapso financeiro, ele é o aspecto mais forte e mais relevante que acontecerá nesse 2026. Porque com essa taxa tributária, com essa taxação no PIX, com tudo isso que vai acontecer, você vai ver o emprego que já estava complicado sumir do mapa. A quantidade de empresas que fecharam já nesse final de ano é um absurdo. A quantidade de empresas que irão fechar no ano de 2026 é gigantesco. Gerando mais desemprego, gerando mais auxílios do governo para manter a galera ali quieta, mas não será suficiente. Ontem eu estava vendo um conhecido que tem um bar em Botafogo, no Rio de Janeiro, que é um bar que vende cerveja, churrasquinho, aquela coisa toda. E ele estava dizendo o seguinte: olha, no ano passado, no dia 20, essa rua aqui, no meu bar e no bar da frente, isso aqui estava lotado de gente. Todo mundo confraternizando, tomando uma cerveja, batendo um papo. E ele mostrou o dia 20. Foi sábado, né? Ontem. Mostrou a câmera. Cara, não tem ninguém. Só que, como esse colega não pode falar abertamente o que é, ele ficou rodando no vídeo. Ficou fazendo ginástica mental com as palavras. Por quê? Porque se ele fala abertamente, está arriscado ele não conseguir nenhum bico para fazer participação em outra novela. E eu entendo ele. Mas ele quis fazer a explicação de uma maneira generalista. Por quê? Porque ele não tem condição alguma, porque se tornou um refém também, não pode se expressar. Pessoas que pensam diferente na minha profissão, que têm um direcionamento como eu tenho, não podem se manifestar, porque se assim o fizer, não terão trabalho. É simples assim. Eletro Rio, estou em processo de ir embora na Serra da Mantiqueira. Viver somente com o que eu preciso, que é o mínimo. Quem pode ir, mete o pé. Rafael Moura, energia subiu, água subiu, cesta básica subiu, os empregos vão sumir. Exatamente isso. Daniela Zucoloto, é o amor. É o amor. Né? É o amor. Por quê? Porque está maquiado, pessoal. Você liga a televisão, parece que está tudo mil maravilhas. É o amor, pô. Está tudo ótimo. Não é que está ótimo. É quem tem que sustentar a mentira ganha muito dinheiro. Então, quando você liga a televisão, quando você vê habitualmente o que você sempre vê e não tem um impacto como está tendo na sua vida, dá uma impressão para a maioria que está tudo bem, talvez o errado seja a pessoa. Mas não é isso. É que eles são militantes, artistas militantes, produtoras militantes, empresas militantes, imprensa militante, todo mundo ganhando muito dinheiro com tudo isso.
Então, eles não vão fazer nenhum tipo de oposição, eles não vão fazer nenhum tipo de errata na narrativa deles. Sabe quando vai começar a acontecer isso? Quando o dinheiro começar a faltar. Aí vai vir a diretriz da empresa, fala assim, ó, precisamos começar a bater, hein? Que senão ninguém vai ter dinheiro nem para pagar as contas. E olha que, de certa forma, os números de algumas empresas de comunicação aí já estão muito ruins. Quando você vai no mercado para comprar um mísero panetone e você vai pagar R$ 58,00 e você não vê ninguém abrindo o Instagram, botando panetone e falando assim, ó, que absurdo isso aqui, bababá, mas para sandália, que também é um absurdo o preço dela, você entendeu tudo. Sem falar na linha de produtos que você está comendo, que toda ela é da pior qualidade possível. Já falei para vocês que o produto que chega no Brasil não é o mesmo que chega aqui na América. Apesar de América, em alguns lugares, você vai ver lá, tudo arrebentado também. Mas você consegue comer um chocolate, com leite, né? E não com celulose, não com látex. Os biscoitos que diminuíram o volume do pacote, né? O goiabinho agora vem 5, 6, sei lá, deitado, né? É ridículo. É uma falência, gente. Pelo amor de Deus. Está colapsado. Com uma maquiagem muito bem feita. Olhem os números disso. Olhem os números da economia. Não acreditam no que eu estou falando, não. Leiam os jornais de economia, ouçam os profissionais de economia. Ou vocês acham que essa fuga de capital que está acontecendo esse mês, ontem na apresentação, aliás, se você não viu a apresentação do WLC, está aqui no canal, depois você dá uma olhada. Vou colocar alguns videozinhos aqui hoje para vocês verem, né? Mas eu estava vendo um vídeo do Pablo Spayer. Gente, é assustador. É assustador. 2026 vai ser o ano mais difícil nesses últimos 3. 6, 7, 8. 6, 7 e 8. Tudo aquilo que a gente viveu até aqui não vai se comparar a esses 3 anos. Não vai se comparar a esses 3 anos. Não vai. E sabe qual é o mais difícil, o mais desafiador disso tudo? São as promessas vazias, emocionalmente carregadas de uma esperança de algo que nunca chega e que nunca vai acontecer. Depois que eu entendi esse game aqui, ainda mais tendo o canal, a gente queria, quantas lives de Natal fiz aqui no canal, com o Papai Noel, num clima, numa vibe boa pra caramba, a gente brincando. Quantas? Foram várias. Mas eu não tenho como fazer isso agora. Que eu posso induzir você, assim como a televisão está te induzindo a dizer que está tudo bem. Não está tudo bem, não. Vai ser complicadíssimo. Vai ser desafiador. Quanto tempo a gente está falando de fortaleza mental para vocês? Vai ter que trabalhar muito. Vai ter que trabalhar muito.